E aí galera, beleza? Tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? No Crime Lines de hoje eu vou contar o caso de Jesse James Hollywood. Esse caso ficou muito famoso, o cara virou um fugitivo internacional. O caso inspirou um filme que chama Alpha Dog, que é muito bom, e eu vou contar aí pra vocês, galera. Eu tô meio sumido porque além de contador de histórias, de casos e mistérios, eu também sou contador de contabilidade, contabilista e tudo mais. E pra todo mundo que trabalha nessa área sabe que essa época do ano, do final de fevereiro até mais ou menos final de maio, junho ali, para nós que fazemos contabilidade empresarial, é uma época muito puxada, muito corrida, então não tá dando tempo de gravar os vídeos aqui para vocês, mas eu vou tentando soltar os vídeos à medida do possível, galera. E se você é novo por aqui, você tá no quadro Crime Lines do canal Rafa Master 88, e no Crime Lines a gente fala sobre crimes, mistérios, casos, mortes, suspense, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Então galera, se inscrevam, curtam, compartilhem, me dê uma força, o canal ainda continua pequeno e eu preciso muito da ajuda de vocês, beleza? Tamo junto? Então, solta a intro! Christina got shot. Christina got shot. There is something still going on. Jesse James Hollywood nasceu em 28 de janeiro de 1980 na cidade de Los Angeles, Califórnia. Era filho de John Jack Hollywood. O Jesse James ele cresceu no bairro nobre de West Hills e, quando criança, ele atuava na Liga Júnior de Beisebol. A sua família se mudou para o Colorado quando seu pai tentou administrar ali um restaurante em meados de 1990, mas logo depois eles retornaram a West Hills em 95. O Jesse James ele frequentou a El Camino Real High School, onde ele também continuou jogando beisebol. E o Jesse tinha um amigo muito próximo que se chamava Benjamin Markowitz, e ambos jogavam nessa mesma liga ali de beisebol júnior e treinavam em um ginásio de Malibu. Durante sua adolescência ele começou a ingerir suplementos musculares e fazer levantamento de peso ali para poder construir uma massa muscular. E o seu treinador mais tarde o descreveu como um garoto emocional que foi expulso por ter um comportamento violento, um ataque ali de raiva com seus professores, isso mais ou menos perto do seu segundo ano ali treinando. E ele se transferiu para Calabasas High School, onde jogou no time de beisebol do colégio, até machucar as costas e perna, e isso aí forçou ele a desistir do esporte, ele teve que parar ali de treinar. Tempos depois do Jesse, ele começou a traficar uma pequena quantidade de drogas, como maconha, heroína, e ele chamou aquele seu amigo Benjamin para poder trabalhar com ele ali na distribuição ali dos produtos. E o negócio crescia cada vez mais, então Jesse James chamou alguns dos seus antigos amigos do ensino médio para poder trabalhar com ele. Além do Benjamin, o Jesse recrutou William Skidmore, Brian Affront, Ryan Hoyt e Jesse Hugg para poder distribuir esses narcóticos, e assim ele construiu uma lucrativa operação com tráfico de drogas. Com 19 anos de idade, os negócios ilegais ali do Jesse cresciam muito que ele, mesmo sendo um adolescente, conseguiu juntar uma pequena fortuna, comprando vários carros esportivos, incluindo uma Mercedes preta, e mais tarde o Jesse adquiriu uma casa de luxo de 3 andares por $250 mil, situada ali a poucos quarteirões da casa do Benjamin Markowitz, aquele seu amigo, no bairro de West Hills, na área de San Fernando Valley. Seu guarda-roupa era lotado com várias roupas de grife, com vários jeans, e o Jesse também possuía 2 pitbulls que fazia a guarda da casa. Ele dava muitas festas, fazia churrasco, chamava toda a sua gangue para eventos cheios de garotas, e algumas delas eram namoradas dos seus amigos ali. Porém, o Jesse, fora ali desse ambiente, ele era muito discreto. Ele não possuía antecedentes criminais e raramente conversava com os vizinhos. Ele era sempre muito na dele. Mas todo negócio, por mais bem sucedido que seja, em um momento ou outro sempre enfrenta algum contratempo. E isso não foi diferente para o Jesse. Ele começou a ter problemas com a sua própria gangue. Apesar dos rapazes venderem as drogas, eles também consumiam as mesmas mercadorias. E alguns deles contraíram dívidas que não conseguiam pagar para o Jesse. Porém, o Benjamin, ele não se sujeitava a nada daquilo. Ele era muito mais estourado, ele era bem mais agressivo e ele não se intimidava por ninguém, pela gangue, nem mesmo ali pelo Jesse.
O Benjamin ainda ameaçou revelar um golpe que o Jesse James aplicou em uma seguradora. O Jesse havia vendido um dos seus carros esportivos para um desmanche de peças e depois ele registrou um BO como se ele tivesse sido roubado para poder receber a indenização. E o Jesse conseguiu fraudar o seguro e receber essa grana, só que esse golpe foi descoberto pelo Benjamin, que começou a subornar ele. O Jesse já estava perdendo a paciência para poder receber aquela grana ali, só que ele estava muito mais puto com o Benjamin e toda a sua rebeldia. Então ele decidiu que faria de uma forma ou de outra que o Benjamin pagasse sua dívida. Mas o Benjamin, em um dos atos de rebeldia dele ali, um dia ele foi à noite na casa do Jesse James e quebrou uma das janelas, e isso aí foi a gota d'água para o Jesse James. Em 6 de agosto de 2000, o Jesse James Hollywood planejou pedir um dinheiro para Benjamin pela última vez cara a cara com ele. E se Benjamin não pagasse, ele iria sequestrá-lo e fazer com que sua família pagasse a dívida. E o Jesse chamou 2 integrantes da sua gangue, o Jesse Hugg e o William Skidmore, para poder sequestrar o Benjamin. Só que durante o caminho, eles viram Nick Markowitz andando na beira da estrada fugindo de casa. E quem era Nick Markowitz? Nicholas Samuel Markowitz, nascido em 19 de setembro de 84, era um jovem adolescente de 15 anos, meio-irmão do Benjamin. E ele era um jovem super protegido pela sua mãe Susan e pelo seu pai Jeff, e ambos rejeitavam o comportamento de vândalo do Ben. A Susan, na verdade, ela era a madrasta do Benjamin, e como todo jovem controlado pelos pais, o Nick já estava de saco cheio, e por isso ele estava fugindo de casa. Então, Jesse James Hollywood e sua gangue resolveram sequestrar o Nick em plena luz do dia para exigir um resgate como pagamento da dívida do Ben, lá do Benjamin Markowitz. Eles perseguiram, agrediram e sequestraram Nick e fugiram em uma van. Jesse então revelou a Nick porque estava sendo sequestrado, e é claro que Nick entrou em pânico no início. Porém, o Jesse nunca foi um cara violento e logo ele fez amizade com o Nick, oferecendo drogas e bebida para ele. E Nicholas, um jovem nerd excluído devido a todo o controle dos pais, finalmente sentiu que fazia parte de um grupo. O Jesse James e os 2 comparsas que estavam ali com ele na van, eles foram atrás de um outro amigo deles lá, o Brian Affronti, que era um cara ali integrante da gangue. E de lá eles seguiram para Santa Bárbara da Califórnia na intenção de se esconderem. Eles passaram alguns dias por lá e foram para várias festas na casa de vários amigos, levando o Nick, que era tratado como um amigo que podia andar pelas festas ali, andar tranquilamente, conhecendo várias pessoas, vários jovens, uma galera ali, todo mundo ali naquela vibe meio que positiva. Muitas pessoas, vários jovens, os pais dessas pessoas viram o grupo junto, mas eles nunca perceberam que tinha nada de errado. Muitos desses amigos, incluindo várias garotas, sabiam que Nick era um refém. Porém, o Nicholas estava bebendo, se divertindo, fumando, se enturmando com todo mundo, e inclusive a galera apelidou ele ali de rapaz roubado. Enquanto isso, os pais do Nick, eles acionaram a polícia devido ao sumiço do garoto. Enquanto isso, o Jesse James, ele ameaçava o Ben lá, falando que eles matariam o Nick, que eles machucariam o Nick se ele não pagasse sua dívida. Os amigos, o pessoal que frequentava essas festas, eles falaram pro Jesse que ele teria problemas com aquele suposto sequestro, principalmente se o Nick abrisse a boca contra ele e sua gangue. Então, Jesse James, ele contatou seu advogado para falar sobre suas opções, o que ele poderia fazer para não ter problemas. E o seu advogado, ele disse que ele e os envolvidos poderiam pegar prisão perpétua se eles fossem condenados pelo sequestro do Nick. Foi então que o plano inicial de receber os $1.200 se tornou um grande problema para o Jesse James Hollywood. Nick, Jesse e sua gangue então viajaram para um hotel na Califórnia chamado Lemon Tree Inn. Enquanto isso, o Jesse ele tentava pensar na melhor alternativa para que tudo corresse bem, se ele devia liberar o Nick ou não durante uma festa que a turma realizou em uma piscina na pousada. E o Nick nessa festa ele fez amizade com uma garota de 19 anos e provavelmente ele perdeu a virgindade com ela. E após essa festa aí, os membros da gangue mais o Jesse eles prometeram pro Nick que ele voltaria para casa em breve. Porém, o Jesse James Hollywood chamou Ryan Hoyt, aquele membro da gangue que devia também $1.200 para ele. E o Jesse disse que livraria ele das humilhações e da sua dívida se ele sumisse com Nicholas. E aí ele entregou pro Ryan uma submetralhadora Intratec 9mm semi-automática. E o Ryan aceita a proposta, e ainda ele convence Graham Presley e Jess Rogge, que eram outros membros da gangue, se eles não ajudassem a matar o Nick, todos seriam presos e condenados à prisão perpétua.
Então naquela noite, Graham e Rog, eles foram até as montanhas de Santa Inês, ao norte de Santa Bárbara, e cavaram uma cova rasa e voltaram pro hotel para poder pegar o Nick e levar ele ali para esse local escolhido. O Jesse James pegou um carro emprestado que pertencia à mãe de um amigo, alegando que precisava dele para fazer uma mudança. Então o Jesse deu esse carro ali pro Ryan. E ele encontrou o Graham, o Rog e o Nick naquela cena do crime. E o Jesse James logo em seguida foi com a sua namorada para comemorar o seu aniversário no Outback. O Nick, sem saber de nada, sempre dizia que não ia entregar seus amigos e que ele ia para casa e ia ficar tudo bem, tudo tranquilo. Ryan Hoyt, Jesse Rugg e Graham Presley, eles levaram o Nick supostamente para sua casa. Porém, eles foram para as montanhas e o Nick não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, até que ele percebeu que estava indo para um lugar deserto. E quando ele chegou lá e viu uma cova recém-cavada, ele se desesperou e pediu, ele implorou para que ele não fosse morto, que ele não ia abrir o bico, que ele ia ficar quieto. Ryan e o Rog, eles amarraram a mão do Nick para trás, e naquele momento ele estava muito desesperado, implorando pela sua vida. Aí os caras pegaram e colaram a boca dele com uma fita para ele parar de chorar. E o Ryan acertou a cabeça do Nick utilizando a mesma pá que eles cavaram o buraco. E o Nick caiu na cova rasa, meio desnorteado, meio tonto. Em seguida, Ryan Hoyt disparou 9 tiros em Nicholas utilizando ali a submetralhadora Intratec 9mm. E na sequência, a quadrilha ainda tentou esconder a arma colocando entre as pernas do corpo do Nick e depois enterraram ele ali com terra e galhos. A sepultura, que era muito rasa, ainda era perto de uma trilha que chamava Boca do Largato, que era muito popular. Então a descoberta aconteceu muito rapidamente por corredores. Então o corpo do Nicholas foi encontrado em 12 de agosto de 2000. E não demorou muito para que os investigadores que já estavam ali na busca do Nick, através de várias pistas e várias testemunhas, que no caso eram todo aquele pessoal das festas, a gangue, todo mundo que frequentou todo aquele rolê, prendesse Ryan Hoyt, Jesse Rugg, William Skidmore, Graham Presley, depois ali da morte do Nicholas Markowitz. Quando Ryan Hoyt foi preso, o Jesse James fugiu dos Estados Unidos pelo Canadá, chegando até o Brasil com a ajuda do seu pai, o Jack, o seu padrinho Richard Dispenza e a sua namorada da época. O FBI e a família de Markowitz ofereceram uma recompensa de $30 mil para a captura do Jesse James, que mais tarde foi aumentada para $50 mil. Enquanto Jesse James Hollywood estava no Brasil, todos os envolvidos no sequestro e no assassinato do Nicholas foram denunciados e julgados. No Brasil, Jesse James conheceu Márcia Reis, e logo os dois começaram a ter um relacionamento. E o Jesse acreditava que, tendo um filho brasileiro, ele seria protegido de uma futura extradição para os Estados Unidos caso ele fosse capturado, pois as leis brasileiras naquela época falavam que se você fosse pai de um nativo brasileiro, você não poderia ser extraditado. E nesse período, Ryan Hoyt, com 21 anos na época, foi acusado de assassinato em primeiro grau. Seu julgamento começou em outubro de 2001 e terminou em 21 de novembro de 2001, e ele foi condenado à pena de morte em 9 de dezembro de 2001 e foi enviado para a prisão de San Quentin, na Califórnia. Jesse Rugg, com 20 anos naquela época do assassinato, foi acusado de ajudar no sequestro e execução do Nicholas Markowitz. Em 2000, ele foi condenado à prisão perpétua com a possibilidade de uma liberdade condicional, e ele foi enviado para a penitenciária estadual de Pleasant Valley. William Skidmore, com 20 anos na época, foi acusado de sequestro e roubo. Em setembro de 2002, ele foi condenado a 9 anos de prisão e foi levado para a penitenciária estadual de Crossroads, que ficava em Montana. Na verdade, fica em Montana. Graham Presley, na época com 17 anos, ele foi julgado 2 vezes. Em julho de 2002, ele foi absolvido do sequestro e o júri suspendeu a acusação de assassinato. Porém, em outubro de 2002, ele foi condenado em assassinato em segundo grau e foi enviado para uma instalação juvenil na Califórnia. Ele deveria ficar preso até completar 25 anos de idade, isso até 2007. Jesse James, ele estava morando na praia de Copacabana, se passando por Michel Costa Giroux, acho que é assim que se fala, galera. E ele dizia que era carioca, e logo depois ele se mudou para Saquarema, uma cidade no interior do Rio. Para poder se misturar com a população brasileira, ele aprendeu a língua portuguesa e inicialmente ele trabalhou ali colando cartazes de anúncio de festas e boates e tudo mais. Tempos depois ele conseguiu um emprego dando aulas particulares de inglês e também passeando com cachorros.
Mas a maior parte do dinheiro que o Hollywood recebia ali para poder viver era enviado pelo seu pai ali mensalmente dos Estados Unidos, e era um valor ali de $1.200 por mês. Em 2005, Marcia Hayes, a namorada do Jesse, engravidou, e nesse tempo as investigações estavam bem aceleradas. O FBI trabalhou com agentes brasileiros que descobriram que o Jesse James ele iria encontrar um primo em um shopping, e ele foi preso por agentes da Interpol em Saquarema em março de 2005 e foi extraditado para os Estados Unidos. Logo em agosto, Marcia deu à luz ao seu filho, o qual chamaram de John Paul Hollywood Hayes. Difícil falar, né, galera? Misturado ali português com inglês. E o Jesse, ele não sabia que as leis de extradição para estrangeiros, pais de filhos brasileiros, tinham sido alteradas desde a polêmica internacional com o caso de Ronald Biggs e o assalto ao trem pagador em 1963, onde ele dribla a deportação por quase 30 anos devido ao fato dele ter um filho brasileiro. E além disso, James entrou no Brasil ilegalmente com passaporte falso. Isso por si só já causaria sua deportação, independente dele ser pai de filho brasileiro, nativo ou não. Houve vários processos judiciais envolvendo ali o Jesse James, o mandante do sequestro. Em 20 de dezembro de 2006, a Suprema Corte da Califórnia concedeu uma revisão do caso. Em 12 de maio de 2008, Joshua Lin, ele foi definido como o advogado de acusação principal. Ele era o cara ali que ia fazer a acusação. Enquanto Jesse James estava na prisão aguardando seu julgamento, ele começou a assinar as suas correspondências como Alpha Dog, que deu origem ao nome do filme baseado nesse caso que eu tô contando, que eu falei no começo do vídeo. E aliás, é um puta de um filme que conta com Justin Timberlake e Bruce Willis. O julgamento começou oficialmente na sexta-feira, no dia 15 de maio, com as declarações da defesa dizendo que o Jesse James Hollywood não estava envolvido ali no assassinato. Porém, Joshua Lin descreveu Hollywood como um covarde implacável. Uma das testemunhas disse ao júri sobre aquela conversa que eu relatei no começo do vídeo, onde o advogado Simi Valley alertou que Jesse poderia ser preso e fosse condenado à prisão perpétua por esse sequestro. Nos dias seguintes, vários especialistas médicos e os agentes da lei ali que estavam envolvidos no caso deram a sua testemunha, e a promotoria encerrou o caso na quarta-feira da terceira semana. O Jesse James ele disse que não participou de nenhum assassinato e ainda estava com raiva do Hoyt, que lhe contou que tinha matado o Nick durante uma festa. E o Jesse disse que fugiu porque ele estava com medo de ser preso. Em 8 de julho de 2009, após 3 dias de discussão, o júri considerou Jesse James culpado de sequestro e assassinato em primeiro grau, em circunstâncias que ele poderia enfrentar a pena de morte. Jesse James Hollywood, que estava com 30 anos na época, escapou da pena de morte, porém foi condenado pelo juiz Brian Hill à prisão perpétua. E agora, pessoal, passado vários anos, eu vou dar todo o desfecho do que aconteceu com cada um dos condenados. Jesse Rugg teve a liberdade condicional negada em 2006, porém ele foi elegível à liberdade condicional em 2008 após 11 anos da sua prisão. William Skidmore foi liberto em abril de 2009 depois de cumprir 9 anos de prisão. Graham Presley foi libertado da prisão em 2007, poucos dias antes de fazer seu aniversário de 25 anos. Em 30 de janeiro de 2020, a Suprema Corte da Califórnia confirmou a condenação e a sentença de morte de Ryan Holt, em um recurso direto quase 20 anos depois do crime. Ryan está atualmente no corredor da morte na penitenciária estadual de San Quentin, na Califórnia. Então é isso, galera, chegamos mais uma vez no final de um vídeo do Crime Lines, a história de Jesse James Hollywood. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, curtam, dê aquela moralzinha pra mim, galera. Beleza? Tamo junto, então até a próxima!